Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí para o Café Consciência. Hoje a gente tem o nosso palestrante externo, mas que também é interno, afinal de contas é da UFG. Eu tenho o prazer de ter o Dr. Rufo Freitas Júnior, aqui é professor titular da Faculdade de Medicina da UFG. O professor Rufo também é chefe do CORA. Para quem não sabe, o CORA é o Centro Avançado Diagnóstico de Mama da UFG. É médico titular do Hospital Araújo Jorge, pesquisador do CNPq nível B, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgias, tem vários prêmios, um dos mais recentes é o 7º prêmio Renata Dorman Procianoi, espero não ter errado o nome, Rufo, do Instituto Projeto Cura. Então vocês devem ter visto o Rufo dando entrevista, ele apareceu muito na mídia aí por causa de um estudo de Itaberaí, né? Mas ele tem vários outros prêmios, o prêmio Cláudio Kemp, prêmio Cicubi, Unicentro, primeiro prêmio Roche em câncer de mama, entre vários outros, muitos deles relacionados a trabalhos de pessoas que ele tem formado, né? Ele já formou mais de 25 mestres, 26 doutores, né? Alguns têm grande destaque na área de câncer de mama, né? Não vou comentar o nome deles. Tem mais de 290 artigos publicados, estava olhando o Google acadêmico dele, mais de 6.000 citações, H40. Só em 2026, nós estamos em março, já tem 7 artigos publicados, está com uma produção bem robusta. Artigos publicados na Annals of Oncology, The Breast Cancer Research and Treatment, Journal of Clinical Oncology, mas teve um em particular que me chamou muita atenção, e a toda a equipe do Café Consciência, que foi um artigo que saiu agora em janeiro, se eu não me engano, dia 27 de janeiro, na revista New England Journal of Medicine. Então, para quem não conhece essa revista tem um fator de impacto maior do que a Nature, né? Então, o pessoal até comentou comigo, Anderson, você está demais, você começou com um colega da física com um artigo publicado na Nature, agora você vem com um colega da Faculdade de Medicina com um artigo publicado na New England Journal of Medicine. Como é que a gente vai fazer para manter o mesmo nível? Não tem como. O nível está muito alto. O fator de impacto é 78,5 dessa revista. Assim, para quem não conhece, só 5% do que é submetido lá é aceito. Imagina a coragem do pessoal para submeter para aquela revista, né? Então, o Dr. Rufo é um astrologista, é um oncologista, é muito conhecido aí na atuação na clínica. Foi um dos idealizadores e organizadores do Brazilian Breast Cancer Symposium. Ele conseguiu fechar uma agenda que é muito cheia e tem um tempinho aqui para conversar com a gente. Então, agradeço muito você ter conseguido agendar um tempinho para vir aqui no Instituto de Física falar com a gente um pouquinho a respeito de câncer. Muito obrigado. E aí, pessoal, ter amigo é bom por causa disso, né? Vamos lá, eu tenho meia hora para brincar com vocês e depois ouvir as perguntas de vocês, ou se vocês quiserem interromper também durante. Primeiro, é uma honra e satisfação estar aqui no Instituto de Física. Essas são coisas que parecem bastante distintas, mas que têm uma ligação muito intrínseca. Nós ainda conversávamos ainda há pouco a respeito da possibilidade de robótica e também, por que não dizer, de radioterapia. Agora, com o avanço da Universidade Federal de Goiás em radioterapia, passa a ser mais do que uma possibilidade, sabe, de treinamento, mas, para além disso, uma possibilidade também de empregos no futuro próximo. Então, estejam atentos, porque para quem gosta da área de saúde física, é um negócio bastante legal. Bom, isso aqui é o bio, já foi trabalhado. E esses são os conflitos de interesse. Parte do que eu vou apresentar está ligado à indústria farmacêutica. É interessante, ontem eu estava vendo alguns nomes de pesquisadores em câncer de mama. Poucos estão de alta produção, poucos estão ligados diretamente. Poucos estão... Opa, uau, agora ficou uma voz bonita, elegante. Parece até voz de radialista, né, André? Muito bem. André, tira um pouquinho do ganho para a gente, por favor. Obrigado. Então,
Alô? Isso, beleza, deu certo. Ele tirou o ganho lá. André, obrigado pela gentileza. Então é isso, eu acho que é um momento bom de nós buscarmos situações. Lembrando, o que eu ia dizendo para vocês, interessante é que poucos cientistas estão em área de oncologia, principalmente oncologia mamária, estão diretamente ligados à universidade. A maioria está ligado à farma e a gente vai até entender o porquê. Na verdade, a grande questão é financeira. Quem tem recurso coloca e ao final discutimos um pouco sobre isso. Muito bem. Eu começo falando sobre um apanhado e vamos trabalhar então, vamos sintonizar vocês aonde nós estamos. Brasil, câncer de mama. O Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, publica a cada 2, 3 anos uma tabela a respeito do número de casos, né, e a taxa percentual ao longo desse tempo. Se vocês observarem, no 2026, recém-publicado, que vai valer até 28, em torno de 76 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Dizem que esse número é subestimado. É possível que seja, mas nós estamos a cada dia melhorando os registros de câncer, tanto de base hospitalar quanto de base populacional. Goiânia tem o melhor registro de base populacional do país. Desde 88, ininterrupto e possivelmente o de melhor qualidade ainda hoje. Então eu tenho orgulho de trazer isso e eu mostro daqui a pouco alguma coisa para vocês. Isso é dado do Instituto Nacional do Câncer, publicado em 1º de outubro de 2025. Para nós é uma vergonha nacional. Isso aqui, se vocês verem, nós estamos falando de 2020 a 22 anos. A parte de baixo nós chamamos de pré-cânceres, enquanto Europa e América do Norte fecha esse número com aproximadamente 25%, nós não saímos dos 5%. O que é pior, enquanto do outro lado, da parte de cima, nós estamos falando de estádio 4. Estádio 4 é quando um tumor de mama cresceu, já ultrapassou a mama, já ultrapassou a axila e já tem implantes do tumor em outros órgãos do corpo. São chamadas metástases. Uma vez metastático, é difícil dizer que essa paciente vai ser curada. Quase impossível. Hoje até pensamos um pouquinho, eu depois discuto com vocês sobre isso. Mas o fato é que estádio 4 é quase impossível dizer. Na saúde suplementar, é dito que aproximadamente entre 3% e 4% das brasileiras têm estádio 4. Aqui, Ministério da Saúde, INCA, 12%. É uma vergonha nacional. E é desse ponto que nós vamos bater. Então, lembra desses 12% das nossas mulheres, porque não são mulheres de outro mundo. São brasileiras, né, que nós estamos falando a respeito. Muito bem. Para quem sabe o tamanho de uma laranja paulista, esses são os estádios 2 e 3. Eu vou voltar a falar desse pessoal no final da minha apresentação para vocês verem aonde que nós estamos colocando as nossas fichas nesse momento e aonde o Brazilian Breast Cancer Symposium vai trabalhar um pouco também. A gente volta a trabalhar no final da apresentação. Muito bem. Esse já está online, ainda não tem paginação, mas já está, se vocês quiserem pegar o DOI, já está lá. Esse é um trabalho que nós pegamos e, como epidemiologista, o que eu faço é trabalhar muito com números que são apresentados dentro do DataSource. São números brasileiros, são números que estão lá, e transformarmos isso em resultados que possam fazer sentido para os nossos políticos e para nós próprios, para sabermos aonde é que nós vamos, para onde é que nós vamos levar o nosso conhecimento. Olha essa parte de cima. São mulheres todas do Sistema Único de Saúde, SUS, no Brasil. A OMS fala que nós deveríamos ter rastreamento, ou seja, mamografia, para 70% da população feminina. Isso aqui é muito pouco. Se vocês observarem, não passa ali dos 33% na faixa que é dedicada
ao Ministério da Saúde, que eles falam de 50 a 69 anos. Agora está mudando para 40 a 69 anos. O que faz? Se nós não temos um bom programa de rastreamento, tumores grandes são detectados. E esses tumores acima de 5 centímetros, boa parte deles. Então, estádio 3 e 4, se vocês observarem ali, a vasta maioria 3, uma em cada 2 brasileiras do SUS tem tumores que são verdadeiras, assim, é gigante o negócio. Você não precisa nem palpar, só de olhar, você já percebe que tem alguma coisa naquela mama, quando a mama já não está destruída. Então isso é uma vergonha nacional. Isso não é só Goiás, é o Brasil inteiro. E aí, o que o Anderson falou do projeto Itaberaí, o projeto Itaberaí nós conseguimos reduzir só em treinamentos de agentes comunitários de saúde e em 2 ferramentas, uma na mão dessa gente, que é dentro do laptop dela, colocando ela no aplicativo, colocando, se ela achar alguma coisa, já vai direto para a unidade de saúde. E uma outra ferramenta eletrônica que faz a gestão de tempo, uma vez que ela entra na unidade de saúde, até a biópsia, até o ultrassom, até a biópsia e até o resultado sendo enviada para o tratamento. Nós reduzimos pela metade esses tumores avançados. De 60% na cidade de Itaberaí, passamos para 30%. E esse foi uma das grandes, foi a premiação do prêmio que eu recebi agora semana passada. E se nós falarmos em lei dos 60 dias, também não estamos bem na fita. Uma em cada 2 brasileiras consegue ter, entre o diagnóstico e o início do seu tratamento, ficar dentro dos 60 dias. E o tumor cresce. Às vezes demora, se nós pegarmos o trabalho da Unicamp, no estado de São Paulo, a mediana 270 dias, 2/3 de um ano. Dá para um tumor T1 passar para 2, de 2 passar para 3 e por aí vai. Então é uma calamidade que a gente vive. Dados do Registro de Câncer de Base Populacional de Goiânia, o melhor do país. E é o único que tem essa condição de ver essa curva à esquerda de vocês. Talvez um dos 2 únicos, 2 ou 3 trabalhos tenham feito um segmento, um follow-up tão longo, de 27 anos. Isso aqui é espetacular. Quase que nos mostra qual é a história natural de um câncer de mama. Obviamente, muitas dessas mulheres vão morrendo ao longo do tempo, independente, são atropeladas, morrem de pneumonia, morrem de outras coisas. Mas se vocês observarem, aos 5 anos, 80% delas estão vivas. Na cidade de Goiânia, moradoras de Goiânia, são vossas mulheres, não são de outros locais. Depois disso, aos 10 anos, 65% estão vivas. E aos 20 anos, 30%. Uma de cada 3. Muito bem. Está bom, mas poderia ser muito melhor se nós tivéssemos mais condições e aqueles números que eu mostrei ainda há pouco fossem melhores. Mas agora a gente começa a falar em um tipo especial de câncer, triplo negativo. O triplo negativo ele é caracterizado por 3 aspectos. Não tem receptores de estrogênio, esteroide produzido pelo ovário, não tem receptor de progesterona, outro hormônio produzido pelo ovário, e também não tem uma proteína que permeia, tem uma superexpressão na membrana da célula, chamada de fator de crescimento epidermal humano, também apelidado como HER2. A família tem 4, HER1, 2, 3 e 4, o 2 é o que mais importa. Esses caras, quando estão superexpressos, eles fazem uma divisão celular muito rápida. O grande problema é que os triplo negativos, quando não tem HER2, quando não tem receptores de estrogênio e progesterona, eles representam, felizmente, uma quantidade pequena, mas eles acometem mais mulheres jovens e, o que é pior, eles costumam ser mais agressivos. Eles não são tumores adequados para um bom rastreamento. Isso é importante. Ou seja, são tumores que crescem entre um ano e outro, cresce entre 6 meses. É muito rápido o crescimento
desses tumores. Muito bem. E aí vocês então podem ver as curvas de sobrevida ao longo do tempo. Vocês vão vendo, de acordo aqui só para triplos negativo e o estadiamento. Do lado de cá, as lesões abaixo de 2 centímetros. Ali estádio 2, de 2 a 5 centímetros, eventualmente com a axila também comprometida. No estádio 3, os tumores são maiores que 3 centímetros ou, eventualmente, já com a axila muito envolvida. E ali, no estádio 4, a doença, como eu falei, já saiu da mama. Se vocês observarem os triplo negativos, essa linha em preto, olha como é a situação da sobrevida. E aí agora nós vamos focar naquele último, o estádio 4, triplo negativo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que triplo negativo representa 15%. Acomete mulheres mais jovens, são mais agressivos, costumam metastatizar e quando metastatizam tem uma chance maior de óbito e o que é pior, com rapidez. Uma mulher, entre o diagnóstico de uma metástase com triplo negativo até o óbito, de uma maneira geral, são alguns meses, 6 meses, talvez 1 ano. Vamos lá então trabalhar em cima disso aí. E tem um grande problema. Aqui é difícil, nesses tumores, são tumores extremamente inteligentes. Eles têm uma capacidade de fazer conexão entre as vias de sinalização muito grandes. Essa capacidade é enorme. E isso faz com que as nossas possibilidades de saber como bloquear esse tumor se tornam mais difíceis. Muito bem. Esse é um paper que nós publicamos em 24. Se vocês observarem, nós tentamos trabalhar buscando genes que pudessem, buscando biomarcadores. Não encontramos nenhum, Andres, que pudesse ser adequado para um alvo até esse momento. Mas encontramos aqueles 5, e esses ali são terríveis. Esses são marcadores que matam a mulher em aproximadamente 5 meses. Então, assim, nós estamos falando de uma agressividade tremenda. Muito bem. E aí, então, para vocês verem, agora saindo disso, indo para a vida real. E aí, a indústria coloca dinheiro para o desenvolvimento de uma medicação. E pensa, poxa, beleza, nós vamos fazer um baita estudo clínico, nós vamos colocar centenas de mulheres aqui, ou centenas de sujeitos de pesquisa, e é possível que nós tenhamos um resultado. Muitas vezes nós não conseguimos isso. Esse é um estudo recém-publicado, esse que o Andres falou, do Annals of Oncology, publicado agora, ainda também está saindo, né? Não está completamente publicado, mas já está saindo. E o que acontece? Se vocês verem as curvas, não tem diferença. Nós comparamos aqui um quimioterápico tentando buscar uma guia, um alvo, que é a via de sinalização do PKI-AKT. E essa via, quando mutada, ela poderia ser uma boa para uma medicação chamada capivasertib. Tentamos, nos gráficos de cá, se vocês observarem, químio versus essa droga, nenhum benefício. Então, trabalhar com triplo negativos nem sempre é fácil. Tumores agressivos, mulheres jovens, alta possibilidade de metástase, metástase cerebral, metástase pulmão, metástase de fígado e morte com rapidez. Até que então, vocês se lembram dos 2 premiados com a imunoterapia, o Prêmio Nobel de Medicina, questão de 3 ou 4 anos atrás, alguma coisa assim. E nós observamos que para tumores triplo negativos, cânceres de mama triplo negativo, a imunoterapia pode ser uma ótima arma. Ela trabalha, se porventura, naquela parte de cima, nós fazemos a imunoterapia associado com químio, nós conseguimos aumentar a taxa de imunogenicidade dessa mulher, fazendo que o próprio organismo dela ajude a destruir o tumor, o que é muito legal. E depois, então, com um tumor menor, nós ressecamos com a maior probabilidade de cura. Se porventura, igual está aqui embaixo, eu resseco o tumor antes,
e depois faço a minha imunoterapia, a imunogenicidade não é tão ativada. Isso impede que eu tenha uma arma extremamente potente para fazer funcionar. E nós precisávamos de um alvo. Esse alvo foi o PDL1, o fator de morte programada, morte celular programada do ligante 1. Então, uma vez descoberto o PDL1, então nós tínhamos um alvo para trabalhar com a imunoterapia. E foi isso que nós fizemos nesse paper. Eu estou nesse paper não como autor principal, mas estou isso aqui nos colaboradores. Nós colocamos algumas goianas e esse paper foi um paper positivo. Observem só, essa era uma comparação direta. Paciente com câncer de mama metastático, triplo negativo, que comparava a quimioterapia padrão versus a quimioterapia associada à imunoterapia, a uma medicação chamada pembrolizumab. O bacana dessa história, aí nós fizemos a mensuração desse marcador PDL1 e dividimos ele em maior que 1 e maior que 10. Vamos ver então o que aconteceu nesse estudo. Os principais objetivos foi a sobrevida livre de progressão. Sobrevida livre de progressão é de onde que nós pegamos, controlamos esse tumor e a determinado ponto ele dá a volta na gente e começa a crescer de novo. Nós podemos tê-lo destruído parcialmente, destruído totalmente e ele a determinado ponto dá a volta no nosso conhecimento e começa a crescer, começa a duplicar, começa a multiplicar. Então, entre o início desse tratamento até essa nova duplicação, nós chamamos, esse é o tempo para progressão. E também sobrevida global, que é chamada de overall survival, que é o tempo dali até a morte dessa paciente. Se vocês observarem aqui, vocês veem nos dois grupos, no de cá, utilizando imuno mais quimioterapia, e no de lá, só quimioterapia. E aqui uma coisa importante, em estudos clínicos, nós sempre que possível utilizamos um mascaramento, chamado de dupla cegagem, ou seja, nós mimetizamos uma terapia padrão, só que fazendo naquele ponto, utilizando só placebo. Obviamente, o padrão que nós tínhamos aí estava sendo utilizado, era a quimioterapia, mais placebo. Do outro lado, além da quimioterapia, o que nós estávamos testando, a imunoterapia. Então, o que trabalhou? E assim, trabalhando ali com as modificações do CPS, do PDL1, maior que 10, maior que 1 e em todo o grupo. Mas precisava, pelo menos, que o PDL1 fosse maior que 1. Vamos ver então. Aí a gente começa a ver bocas de jacaré. Toda vez que um médico vai na apresentação e vê uma boca de jacaré abrindo, ele fala, opa, isso aqui está dando certo. E aí vocês vão ver na análise estatística, vão lá no fim para ver o p-valor e vão ver o hazard como está. Então a possibilidade de redução de óbito de 27% nessas pacientes aqui, com o CPS maior que 10. 27%. Nós passamos, observem ali, de 18 para 24 meses de mediana. Eu tinha falado para vocês 7 meses. Agora nós estamos falando quase 2 anos. É muito bacana nós vermos essa sobrevida global crescendo dessa magnitude. Então, eu estou dizendo para vocês que uma paciente com triplo negativo metastático, que expressa PDL1, ela tem pelo menos uma possibilidade mediana de estar 2 anos viva. Parece pouco. 2 anos dá para fazer muita coisa para quem tem uma sentença de morte já assinada. É louco, mas é realidade. Com PDL1 acima de 1, então houve diferença também, essa diferença não foi tão grande, vocês observem. Então, a partir daí, ficou-se definido que para utilizar o pembrolizumab associado com a químio,
o ideal é que o PDL1 fosse acima de 10. Então, aqui, com esse estudo, Andres, aqui é a sobrevida da população total de um e outro. E com esse estudo, então, em 2021, olha que bacana, em 2021, nós produzimos um estado da arte mostrando que havia um novo tratamento e que esse tratamento, sempre que a mulher tivesse o infortúnio de ter um câncer de mama metastático triplo negativo, na primeira linha, com PDL1 maior que 10, ela mereceria químio associada à imunoterapia com pembrolizumab, até a progressão dela. Então isso ficou definido e a ciência vai caminhando. E é muito rápido como as coisas caminham, porque em 21, com esse trabalho já pronto, nós já partíamos para um segundo trabalho. Esse trabalho de outra indústria farmacêutica, mas aí trabalhando, olha que bacana isso. Nós pegamos qual que era o estado da arte até o momento, 2022. Pembro, imuno associado com quimioterapia. Não é isso? Pembro mais quimioterapia. Daí então, nós pegamos pembro mais a químio e comparamos com alguma coisa a mais. E essa coisa a mais foi um cavalo de Troia. Mantivemos a imunoterapia e dentro de um cavalo de Troia, aonde, procurando um marcador, que foi a TROP2, nós conseguimos colocar dentro da TROP2 um quimioterápico chamado SF38. E esse quimioterápico só sai desse anticorpo monoclonal que busca esse alvo depois que está dentro da célula. O que significa isso? Maior efetividade, menor taxa de efeitos colaterais. Então, agora nós estamos comparando esse quimioterápico inteligente, chamado de conjugado anticorpo-droga. Eu acho que a física está muito envolvida também nessa questão. Então, comparando um conjugado anticorpo-droga associado com imunoterapia versus o que era padrão, químio com imuno. Vamos ver então esse estudo. Muito bem, isso que foi publicado e o Andres falou para vocês agora esse ano. E nós tivemos, agora sim, a honra e a satisfação não só de participar, incluindo pacientes, mas também fazendo parte do science desse trabalho. Aqui, basicamente, os grupos que eu expliquei para vocês. O grupo azul, o que está escrito de SG, é o conjugado anticorpo-droga, chamado sacituzumab govitecan. Então, ele se liga ao TROP2 e com o SF38, associado à imunoterapia ao pembrolizumab. Por outro lado, aquilo que até 2022 era o padrão, que é aqui embaixo, quimioterapia mais pembro. Aqui, o endpoint primário, o objetivo primário foi estabelecer a sobrevida livre de progressão, conforme eu já expliquei para vocês. Muito bem. E aqui, então, esse trabalho acha esse benefício. Nós vimos ali um benefício maior de aumentar consideravelmente o tempo entre a progressão, ou o tempo até a progressão, para as mulheres que fizeram o anticorpo conjugado à droga, sacituzumab govitecan, associado com pembro. Esse, então, passou a partir disso aqui ser a nova vertente. Os dados ainda de sobrevida global já começam a distanciar, ainda não estão maduros. Deve ser publicado em 1 a 2 anos de agora, uma vez que a morte dessas pacientes acabará acontecendo no futuro próximo. O tempo de duração de resposta. Observem a diferença de um e outro. A parte de cima, conjugado anticorpo-droga, sacituzumab govitecan, com pembrolizumab, imunoterapia. A parte de baixo, quimioterápico normal, associado com imunoterapia. É uma diferença de duração de resposta bastante grande e altamente significativa. E a partir daí, então, esse passa a ser um novo padrão no tratamento do câncer de mama triplo negativo
com PDL1 positivo no mundo. Dentro do Sistema Único de Saúde, isso aqui ainda está para ser aprovado no Brasil de saúde suplementar, para a saúde pública ainda vai chegar, demora às vezes alguns anos. Nos últimos minutos, meus 2 minutos, eu queria bater um papo agora com vocês de outro lado. Aqui agora nós vamos falar dessa parte aqui, desse 64%. Triplo negativo, estádio 2 e 3. Estádio 2 e 3, conforme eu falei para vocês, o ideal é nós começarmos com quimioterapia, e aí não depende de PDL1. Triplo negativo, câncer de mama triplo negativo, estádio 2 e 3, químio associado à imunoterapia com pembro. Muito bem. O que acontece? Sistema Único de Saúde ainda não tem, mas deve ter a partir de 2026. É bem possível que nós consigamos colocar dentro da Conitec isso agora em 2026. Tenho os motivos para dizer isso para vocês. E aqui eu participei também como colaborador desse trabalho. E esse trabalho derruba a químio e coloca a químio associada a imuno, e eu vou mostrar para vocês. Se nós, porventura, fizermos antes da cirurgia e o tumor desaparecer por completo, a minha chance de cura dessa mulher é enorme. É enorme. Então, o que acontece? Quando nós colocamos a químio com a imunoterapia com pembro, a taxa de resposta completa, ou seja, o desaparecimento completo do tumor, passa de 51% para 65%. Aumenta 15%. Eu estou dizendo para vocês que se eu fizer imuno e mais quimioterapia, em mulheres com câncer de mama triplo negativo, estádio 2 e 3, tumores agressivos, 2 de cada 3, fazendo isso, o tumor desaparece. Desaparece. Simplesmente assim. Então essa é a novidade, mas é que tá, as coisas continuam. E desaparece, quando eu falo desaparece, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma lesão de mama, olha aqui, e depois então da utilização, olha aqui, uma ressonância mostrando o desaparecimento. E aí você confirma isso por anátomo patológico, mostrando que a resposta foi completa. Muito bem. Mas aí agora vem o futuro. E esse é o estudo que nós estamos fazendo agora. Vocês se lembram qual a taxa que eu falei de resposta patológica completa ainda há pouco? 65%. 64,8%, 65%. Aqui, a ideia é nós trabalharmos com um outro conjugado anticorpo-droga chamado sacituzumab torimotecano, o SACI-TMT, e termos 10% a mais de resposta patológica completa. Esse estudo vai ser apresentado na fase ainda de estudo no BBCS, que vocês já são convidados agora de 13 a 16 de maio. E eu já deixo para o Andres 3 inscrições para ele sortear entre vocês, para quem quiser participar conosco. 30 minutos, 9 segundos, está dado o meu recado, fica à disposição para vocês. Obrigado, Rufo, pela palestra. Diferente, que é um clínico para a gente tem que se acostumar também a estar escutando dessa maneira. E estamos abertos para perguntas. Eu gostaria de sugerir que quem fosse fazer as perguntas também viesse aqui para que todos ouvissem, porque quando a gente está transmitindo ao vivo, então tem gente assistindo aí ao vivo, se puder seria bom. Perguntas? E lembrando para os professores não tentar segurar para deixar aberto para os alunos por um tempo. Mas às vezes acontece deles ainda estarem pensando na pergunta. Perguntas? Pode perguntar daí mesmo então. Não fiquem com medo. Eu posso tentar repetir aqui no telefone. Vamos, turma. Café Consciência, vocês estão, por favor. Pergunta sobre o projeto Itaberaí. Ok. Esse eu digo que é o estudo da minha vida. Engraçado, né? Eu tenho 42 anos de formado e agora que a gente tem
trabalhei muito com agente comunitário de saúde durante muito tempo. E tinha um estudo indiano que foi publicado por um camarada que esteve comigo em Londres durante a nossa formação no Guy's Hospital, da United Medical and Dental Schools, da Universidade de Londres. Isso nos idos de 1991. Muito bem. Esse camarada, ele publicou, ele volta para a Índia, para Bombay, e lá eu venho para cá. E aqui a gente, no meio do cerrado, vendo os 20 anos que você viu aqui, que nenhum melhora em termos de benefício, de redução de tumores, de melhora de mamografia, nada disso. E daí então lá, eles têm muita dificuldade com mamografia. E a Índia tem também uma questão bacana, e não sei se é bacana, mas é de alguma forma semelhante à nossa. Eles têm um alto poderio científico, como nós temos aqui, desenvolvimento de pessoas que têm de castas que são ricas, e por outro lado, uma possibilidade de pobreza muito grande. E essa diferença, então, faz com que eles não tenham mamografia igual nós temos máquinas disponíveis aqui. Eles levaram os agentes de saúde para as ruas, e num hospital chamado o Hospital de Bombay, no Tata Memorial Hospital, eles trabalharam durante 25 anos e mostraram que os agentes comunitários de saúde, fazendo exame físico da mama nessas mulheres uma vez por ano, eles reduziram a taxa de tumores avançados em 15% para mulheres acima de 50 anos e a mortalidade por câncer de mama em 29%. Daí então, um promotor de Itaberaí perguntou para mim: Rufo, você não tem um projeto? Eu falei: Dr. Paulo Antônio, tenho sim. O que o senhor acha de colocar isso aqui? Apresentei o projeto para ele, ele gostou, ele levou para a prefeita não gostou. Daí ele insistiu e me fez eu apresentar o projeto para a prefeita. A prefeita entendeu, a Rita de Cássia, a prefeita de Itaberaí, reeleita com 96% dos votos. É difícil. Na mesma eleição, o prefeito de Goiânia recebeu 6% dos votos, para você ver como é importante a questão política. Muito bem, não sei qual que é o partido dela, vou só te colocar, não tem política na minha fala. Então, o que aconteceu? Ela levou para a Câmara de Vereadores, o pessoal de lá fez uma dotação orçamentária, do qual nós colocamos um programa de 16 anos, dividido em 4 turnos de 4 anos. O primeiro turno venceu em dezembro passado, os dados preliminares eu apresentei, e nós agora estamos coletando as outras informações para esse primeiro turno. Bom, 2 grupos, o estudo randomizado é diferente de um duplo cego, esse é um estudo randomizado aberto. Nós pegamos randomizado por blocos, nós dividimos a cidade de Itaberaí em 2, Itaberaí é fácil porque ela é dividida por uma rodovia estadual, dividimos em 2, fizemos uma análise estatística para ver quantas unidades de saúde tinham, quantos agentes de saúde tinham de um lado e outro, qual era a população assistida de um lado e outro. Fizemos a análise e vimos qual seria o melhor corte. E assim dividimos a cidade em 2 e randomizamos. Uma parte da cidade, grupo controle. O que é o grupo controle? Ministério da Saúde. Olha, senhora, eu estou visitando a senhora agora, a senhora estiver de 50 a 69 anos, vá ao posto de saúde para fazer uma mamografia a cada 2 anos. Ou se sentir alguma coisa na mama, procura o posto de saúde. Esse é o que nós temos de padrão, é o estado da arte do Brasil, que infelizmente é aqueles números que eu mostrei para vocês. E o outro grupo tem mulheres em agentes de saúde, mulheres. O Ministério da Saúde pediu para que nós não treinássemos agentes homens para não ter desconforto, agentes mulheres. Nós a treinamos aqui dentro do Centro Avançado de Diagnóstico da Mama. O CORA você apresentou como CORA, não confunda o CORA da UFG, que é o CORA oficial, com o CORA do governador, que é o CORA genérico. Ele é 10 anos depois. Então é só um trocadilho que eu faço aí.
Então essas meninas foram treinadas aqui dentro da UFG, voltam para lá e são em educação continuada. A cada 6 meses elas estão em treinamento. Nós temos monitores que as acompanham. E como vocês que vão sair da universidade vão ter dificuldade, ou vão ter inúmeras inseguranças, e os médicos e enfermeiros, e todo mundo é do mesmo jeito. Elas eram inseguras e depois desse tempo tem segurança. Eu digo para vocês, essas meninas palpam mama muito melhor do que a vasta maioria de médicos e a vasta maioria de enfermeiras, porque elas são treinadas e continuam treinadas para fazer isso. Até o momento nós colocamos 4.000 mulheres randomizadas, nós queremos chegar a 4.200, tem uma possibilidade de troca, de mudança, tudo isso é importante, mas dessas, quando nós detectamos, os tumores que nós detectamos, os cânceres de mama detectados no grupo de palpação, então a metade deles, um terço deles era estágio 3 e 4, 2/3 lá em cima é estágio 1 e 2. No grupo já só do que o Ministério da Saúde recomenda, ou do grupo controle, o contrário disso. 60% era estágio 3 e 4, e aí é um pouco de estágio 1 e 2, ou seja, nós conseguimos mostrar a redução de 50% em tumores avançados, só com treinamento de agente de saúde. Investimento em maquinário, zero. Possibilidade de colocar em outras cidades, absolutamente fabulosa. E você sabe por que ainda não começou em outras cidades? Porque sempre tem alguém que me pergunta que isso é um ato médico, que isso é não sei o que tem, ou eventualmente porque o prefeito ou alguém da cidade quer uma boquinha a mais, e nesse projeto não tem boquinha financeira. A prefeitura tem que colocar um pouco de dinheiro. O restante eu até consigo quem banque. Não é projeto caro, é um projeto de educação. O desenvolvimento das 2 ferramentas eletrônicas, desenvolvimento gratuito. Então eu tive apoio de 2 farmas e colocar em torno de 100 mil, é coisa pequena, perto do valor agregado. E esse é o projeto Itaberaí, é um projeto de fato que me enche os olhos e me deixa cheio de orgulho de uma coisa que dá para fazer no Brasil inteiro. Muito legal. Professor Rufo, Dr. Rufo, eu estou recebendo aqui do WhatsApp algumas observações do Dr. Nelson Antoniozini, do Instituto de Química. Não pôde estar aqui presencialmente, mas mandou uma mensagem para mim por WhatsApp, então eu vou fazer aqui ao vivo, viu? Dr. Nelson já deu uma palestra aqui bem interessante também sobre detecção de câncer. Pediu para dar os parabéns pela sua palestra, pelo maravilhoso trabalho, pela excelente palestra e por salvar vidas. Aproveitando aqui, perguntas, quando vocês estão pensando em perguntas aí, eu vou aproveitar. Você podia falar um pouquinho para nós dos tipos de câncer de mama que tem, quais são os tratamentos usuais para esses tipos diferenciados? Ok. Basicamente, os tipos vão ser esses, eles estão aproximadamente em 2002, foram descobertas essas proteínas que estão ligadas a alguns genes, os receptores de hormônio e o HER2, fator de crescimento epidermal humano. Então nós dividimos em 4 grandes grupos. Aqueles que são receptores de hormônio, esses eles têm ou estrogênio e progesterona, e esses não funcionam bem com imunoterapia. Esqueça a imunoterapia para esse pessoal, pelo menos até esse momento, nenhum benefício. Mas, por outro lado, esses são tumores que merecem ser o início do tratamento com cirurgia. Nós conseguimos fazer cirurgias mais assertivas e com um melhor impacto. Se eu começar com quimioterapia, eu não vou beneficiar essa paciente com receptor hormonal lá na frente, a cirurgia passa a ser o principal ponto, exceto se o tumor for grande e eu quiser reduzi-lo de tal forma que depois eu possa conservar a mama dessa mulher. Aí dá para fazer isso. Caso contrário, começando com cirurgia. Esses tumores hormonais, eles têm também uma propriedade. Dependendo da idade da paciente e da agressividade dele, eu posso tentar começar
com um comprimidinho anti-hormônio e ir levando esse comprimido por 4 a 6 meses, reduzindo esse tumor, para depois operar essa paciente com mais tranquilidade, cirurgia menor. Outro aspecto, e esse foi o maior diferencial, foram os tumores HER2, esses que expressam fator de crescimento epidermal humano, HER2. As drogas esse era o tumor mais agressivo que tinha, e as drogas dirigidas para esse alvo, para o HER2, fizeram com que ele fosse o tumor de melhor controle hoje. Então, esses são tumores também que se começa com tratamento sistêmico, quimioterapia, associado com 2 bloqueadores anti-HER, são 2 anticorpos monoclonais, chamado trastuzumab e também pertuzumab. Esses caras, quando só tem HER2 e não tem receptor hormonal, fazendo isso, a chance do tumor desaparecer antes da cirurgia é de 80%. 8 de cada 10 o tumor desaparece. Isso dá uma possibilidade de cura altíssima. E por fim, aqueles 15% de triplo negativos que nós falamos aqui. Então a mensagem é diagnosticar com muito cuidado para saber exatamente qual que é, né? Esse é o ponto principal. Interessante. Dr. Ruffel, inicialmente gostaria de agradecer a sua palestra. Foi uma palestra extremamente impactante. A gente aprecia muito no Instituto palestra com números. E quando a gente vê que esses números têm uma história, têm um sentimento, são vidas que são salvas, realmente a gente se emociona. Parabéns por esse trabalho. E em relação ao Projeto Itabaraí, me parece que quando tem educação e conhecimento, o CIPS bem feito é imbatível, né? Então, parabéns também por essa. A minha pergunta é uma pergunta mais básica, uma pergunta de leigo. Eu fico a pensar, os tumores sempre acompanharam a humanidade na sua história, sempre existiram, ou existe um aumento nesses dias, no nosso século, depois de descobrir a radioatividade, fim da camada de ozônio, a radiação solar, ultravioleta, os alimentos processados, o que tem de informações verdadeiras e de mitos na visão de um especialista da área? Ok. Vou focar na minha área, que é câncer de mama. Então, por exemplo, se nós pegarmos colo de útero, HPV, relações sexuais, HPV, esse é o principal ponto. Estômago, esses fatores que você citou são fundamentais. Colo, intestino, também são fundamentais. Mama, eles são importantes, mas os fundamentais são aqueles que fazem a mudança do estilo de vida da mulher. Então, assim, nós estamos em outro trabalho agora, vendo o aumento, e vocês viram aqueles dados iniciais, que a cada 2, 3 anos aumenta entre 1.000 e 1.500 casos a mais de brasileiras com câncer de mama. Muito bem. Nós estamos fazendo outro trabalho agora, que por faixas etárias. Então, a média percentual anual de aumento das faixas etárias de rastreamento está de aproximadamente 5,6% ao ano de aumento. Isso até 69. De 70 anos a mais, essa taxa está aproximadamente 4,3% ao ano. De 40 a 49 anos, que a mulher já começa a fazer mamografia, nós já vamos fazendo rastreio, está de aproximadamente 5,5% ao ano. Abaixo de 40 anos, 10% ao ano. É o dobro. Motivo, alguns principais. A mulher veio para o mercado de trabalho e, ao vir para o mercado de trabalho, ela deixou de ter filhos ou os tem depois dos 30, 35 anos. O que faz com que o bombardeio de hormônios do ovário, estrogênio e progesterona, sejam a realidade a cada mês. E o amadurecimento do tecido glandular, que pode evitar de alguma forma esse bombardeio, fazendo com que uma célula normal se transforme em célula neoplásica, é através de um hormônio chamado lactogênio placentário, que é dado durante a gestação. Ele é criado durante a gestação. Muito bem, então não tem essa defesa. Outra questão,
amamentação reduz o risco. Mulheres amamentam menos hoje do que ano passado. Mas para além do que isso, mulheres de mudança do século, que já estão mais ou menos nessa faixa etária, ou uma década antes da mudança, atingiram um número de estresse, uma taxa de estresse e uma taxa de bebida alcoólica muito maior. Esses fatores estão diretamente ligados. E mais recentemente, um ponto importante: mulheres de 30 a 40 anos passaram, e a 30 a 45, 50 anos, passaram a ter uma necessidade muito maior de reposição hormonal feminina, quer seja estrogênio, progesterona, incluindo também testosterona, que é dado a elas em decorrência de levar uma vida com mais vigor, com mais qualidade. Todos esses aspectos têm aumentado, são fatores que aumentam diretamente o risco de câncer de mama. Pílula anticoncepcional aumenta muito pouco. E esse aumento pouco é muito inferior, o peso dele é muito inferior ao benefício que faz para essa mulher no planejamento da vida dela. Perguntas? Temos uma pergunta online aqui, mas mais uma presencial. Professor, você podia falar sobre medidas que a população pode tomar para prevenir o câncer de mama? Posso, André? Nós chamamos isso de fatores modificáveis. Não são muitos, mas tem. Primeiro a gente tem que entender que alguns genes que nós herdamos, eles podem já ter uma conexão direta, e o entendimento do genoma está muito mais amplo, e isso está sendo feito inclusive pelo SUS, aqui dentro dessa universidade, no laboratório de biologia da professora Elisângela. Então já é uma lei estadual que mesmo para mulheres do Sistema Único de Saúde, nós temos a possibilidade de fazer testagem genética para elas. Então digamos que aproximadamente 10% da nossa população tenham variantes patogênicas, ou seja, mutações que aumentam muito o risco dela desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Muito bem. Independente disso, os 90% outros, o erro genético acontece depois de nós estarmos vivos, por erros nossos daquilo que nós acabamos de comentar. Tem coisas que não voltam atrás. Por exemplo, não tem como a gente falar, olha, vamos pedir para que as mulheres tenham mais filhos mais cedo. Isso acabou, não tem como. Mas tem coisas que dá para trabalhar. Duas são as mais importantes hoje, que não servem só para mama, mas para cólon, para intestino grosso e outros tipos. Entre eles, exercício físico. O exercício físico, e assim, regular, não irregular, mas exercício físico regular, casando aeróbica e treino de resistência, permite uma redução do risco de câncer de mama de aproximadamente 15%, eventualmente 20%. Dietas adequadas também permitem uma redução do risco. Dietas adequadas, o pessoal diz muito da dieta mediterrânea, mas se nós trabalharmos com a dieta goiana, incluindo frango, peixe, arroz, feijão, fruta, verdura, isso já nos dá uma tranquilidade. Lembrando, em um dos trabalhos que nós fizemos dentro da Universidade Federal de Goiás, com o pessoal da nutrição, foi mostrar que mulheres goianas que tinham aumento do risco, que menstruavam, bebida alcoólica, obesidade, sobrepeso e ausência de exercício físico. E na pós-menopáusica, depois dos 50 anos, esses associados com tabagismo. Então, modificáveis: dieta, exercício físico e um que eu ainda não falei, redução de bebida alcoólica. Eu não estou dizendo para ninguém deixar de ser feliz, mas assim, só para segurar um pouquinho a onda. Bom, a mensagem está clara, temos que malhar, hein? Já eu passo para você que tem uma pergunta online aqui. Nós temos uma pergunta do Dr. Nelson Antoniozini. A pergunta é a seguinte: o quanto seria importante mapear em tempo real as alterações epigenéticas que ocorrem durante a progressão do câncer de mama? Isso poderia transformar a previsão da resposta ao tratamento e a personalização de terapias-alvo? Quais são as ferramentas que atualmente permitem esse monitoramento em tempo real?
Nelson, na verdade, tem um estudo que foi apresentado em San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, Texas, agora em dezembro. Chama estudo Wisdom. Ele está um pouco trabalhado, ele trabalha com a parte genética e trabalha também com a parte epigenética. E o mais interessante, ele permite uma divisão de mulheres para que devem fazer um rastreamento com mamografia, com ultrassom e com ressonância muito vigoroso. E aquelas que eventualmente só precisam de mamografia a cada 2 anos ou quiçá mais que isso. Então, esse é o primeiro trabalho que mostra com clareza para câncer de mama que tipos diferentes de atividade de vida e trabalhando dentro da epigenética, que foi o que o professor Nelson colocou, associado também com marcadores genéticos, porque no estudo Wisdom eles fizeram testagem genética para parte dessas mulheres, e aí então essa associação hoje é o que tem de melhor. Em termos de desenvolvimento de drogas em epigenética, eu ainda não sei. Em termos de genética, já nós temos os inibidores da PARP, que já são a realidade. Os triplo negativos, eu não falei aqui, mas os triplo negativos que têm mutação de BRCA1, aquele gene da mãe da própria Angelina Jolie, que vocês conhecem, da mãe dela, ou BRCA2, né? Eles, quando essas pacientes têm essa mutação, existe inibidor da PARP, um deles já liberado, que chama olaparib, que pode ser feito na adjuvância, reduzindo o risco de progressão de doença, de metástase, e também na doença metastática, aumentando o tempo para que a paciente esteja viva. Vamos passar para a próxima pergunta. Boa tarde. A minha dúvida é sobre uma notícia que eu li ano passado sobre a implementação da IA na área médica, que eles conseguiram usar a IA para identificar mais rápido o câncer de mama, e eu queria saber se já é implementado aqui em Goiânia, nos hospitais, né, porque aqui a gente tem um centro de IA muito grande, e a sua visão sobre a implementação da IA na área médica. Não tem mais volta. Dentro do diagnóstico, a leitura da IA foi muito superior do que a leitura humana. Não é um substituto, mas é um reforço tremendo que nos faz pensar, em 2026 eu preciso dessa ferramenta. E clínicas já utilizam softwares preparados para esse fim dentro disso. No Brazilian Breast Cancer Symposium, 3 vagas são suas, do Instituto. Então, respondendo ao Nelson, quem publicou esse estudo que eu acabei de falar, estudo Wisdom, a doutora Laura Esserman, estará conosco. E dentro do BBCS também, daí nós teremos uma apresentação, olha que loucura que é, de uma preparação de IA, é uma IA chamada Precisca, onde nós vamos colocar a informação do caso de uma paciente de 38 anos, apresenta um nódulo de mama de 3,8 centímetros no quadrante superlateral da mama esquerda. O diagnóstico, a biópsia mostrou que se trata de um carcinoma mamário invasor, grau 3 e triplo negativo. Qual é a conduta? E nós teremos painelistas, oncologista clínico, mastologista, radio-oncologista, chamado também de radioterapeuta, radiologista e patologista. E o IA do Precisca, para ver qual é a diferença e para ver o quanto que a IA consegue trabalhar nesse momento. Eu te digo, hoje uma das ferramentas que eu utilizo é o Precisca para fazer isso. Então, eu trabalho, vejo a paciente e sempre há uma dúvida e outra. E aí eu utilizo para complementar a minha informação e para levar para o nosso, que nós chamamos de tumor board, que são todos esses profissionais agregados. E com essa informação, às vezes nós mudamos um posicionamento desse conjunto médico em benefício da paciente. É uma realidade.
Bom, Rufo, o Dr. Nelson agradece aí a resposta que você deu anteriormente e diz que se você desejar fazer esse acompanhamento em tempo real via técnica que ele utiliza, que é o serumenograma, que ele está à disposição. Estou vendo que tem gente querendo já uma colaboração aí, aproveitando. Nelson, eu estou desesperado para você levar esse projeto lá para a gente, Nelson. A gente já trabalhou, começamos a trabalhar nele no início. Enfim, quando você quiser, estamos lá. Cerume é o que mais tem. Da minha orelha, então, sai um mundo velho. Então, a hora que você quiser, tá lá, nós temos para você. Inteligência artificial. Nós estamos voltando para ela. Nós estamos desenvolvendo agora, tem um pessoal, uns meninos do Rio Grande do Sul, que criaram, nós chamamos de robozinho, na verdade, são algumas perguntas, as perguntas que nós discutimos aqui, nada mais do que isso. E esses caras montaram um algoritmo de tal forma que nós vamos saber, estamos testando isso agora, e está indo para frente, está bem bacana. Qual é a paciente que merece ser testada fazendo sequenciamento genético ou não? Olha que bacana. Na testagem de Goiás, utilizando já o que está pela lei, nós chegamos ali nas pacientes trabalhando do HC, lá do Cora nosso, né? Do Cora o oficial, o outro é o genérico. Então, trabalhando lá no Cora, nós observamos que pelos dados da UFG, em torno de 12% mereceriam fazer, acho que um pouco mais de 12% deveriam fazer a testagem genética, e aí encaminhadas para o laboratório da professora Elisângela. Por esse robozinho, 24%, ou seja, nós dobramos essa possibilidade. A grande questão é, eu preciso agora de organizar um dinheiro, e isso nós estamos tentando para poder certificar de que ele de fato tem uma alta acurácia, tem um alto valor preditivo positivo. Se eu chegar a essa conclusão, robozinho, inteligência artificial, mais uma coisa no mercado. Pessoal, perguntas? Consegue fazer daí, Salviana? Vai lá, depois eu passo para você, tá bom? Mas tem algum aluno antes? Tem algum aluno querendo fazer uma pergunta? Então você. Prioridade aqui são os alunos primeiro. Boa tarde. Minha dúvida surgiu depois que você falou a respeito dos fatores que podem ocasionar, né, o câncer de mama, esse aumento. E aí você falou sobre a reposição hormonal. Durante o período da menopausa, muita mulher toma bastante remédio, né, para essa reposição hormonal, por conta dos sintomas. Quão pesado é o efeito desses remédios? E se esse peso for muito grande, tem alguma outra via que a gente pode tentar desviar para não ocasionar esse aumento de chances? Ok, sua pergunta é fabulosa e ela foi direta mesmo. É isso. A grande questão é a seguinte: a terapia hormonal depois da pós-menopausa permite que a mulher tenha uma vida de muito melhor qualidade, uma vida sexual muito melhor, sem insônia, com muito menos insônia, melhor qualidade de sono, melhor qualidade para lidar no dia a dia. Então é outra história. Também não tem mais volta. E a cada 5 anos aumenta aproximadamente 15% o risco. E esse risco vai em cima do risco basal. Por exemplo, se eu tenho uma mulher que tem uma primeira menstruação depois dos 14 anos, que teve a gravidez aí dos 29 anos, amamentou, faz exercício e tem um peso adequado para a altura, então, e não tem uma história familiar, o risco dela desenvolver câncer de mama, ela tendo mais ou menos 40 anos, vai ser 10% para a vida toda. Ok? 15% em cima de 10%. Esse que vai ser a nossa conta. Então, nós vamos ter a cada 5 anos 1,5% a mais. 11,5%, 13% e tal. Se porventura eu tenho uma mulher que tem fatores de risco, história familiar, mãe com câncer de mama, ou é obesa, ou eventualmente tem uma quantidade de bebida alcoólica, ou eventualmente faz terapia hormonal por mais de 5 anos, etc., vamos colocar, ela tem um risco aí de 20%. Então eu já passo a ter os 15% em cima dos 20%. Ou seja, a cada 5 anos eu aumento 3% esse risco, passando a 23%, 26% e assim por diante. Veja, vale e cabe à mulher a definição se ela vai usar ou não. É a ela que cabe, não é a mim, não é ao genérico. É ela, o que cabe a nós é falarmos
e apresentarmos esse número. Agora, quem vai saber o quanto é de risco ela vai querer, tem que ver a ela. Nenhuma outra medicação, hormônios naturais, nada disso consegue, de fato, ter o mesmo substrato do que a terapia hormonal para a mulher depois da menopausa. Obrigado. Vou passar ao professor Salviano. Boa tarde, excelente. O tema é muito bom. Eu vou voltar um pouquinho à questão da IA, né? Porque eu lembrei de outros cânceres, né? Aqui, por exemplo, o câncer de pele, você tem um problema que o nacional não se aplica no europeu e os mecanismos são diferentes, então o treinamento da IA é diferente. Especificamente no caso do câncer de mama, existem grandes diferenças, eu imagino que não nem tanto, mas imagino que, porque quando nós estamos pensando em IA, elas são treinadas com banco de dados específicos, né? Aqui no caso do SUS, então seria algo, né? Nesse caso específico, tem alguma grande diferença entre a incidência de câncer que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, no Brasil? Como é que é isso? E se nós teremos que desenvolver as nossas IAs mesmo especificamente baseadas nos nossos bancos de dados, ou não? Como é que é? Show de bola, excelente pergunta. O principal ponto que tem o maior diferencial chama-se genética. Linhagens europeias geram mais risco de câncer de mama hormonal. Linhagens africanas geram mais risco de triplo negativo. De tal sorte que no Brasil, entre sul, que nós temos a nossa ascendência europeia, e centro-norte, principalmente nordeste, com ascendência afrodescendente bastante grande, dá uma diferença de quase 10% entre um e outro. É muito bacana isso já foi estudado pelo pessoal do Hospital de Barretos com o René Vieira. Depois eu posso te mandar esse trabalho, ele está muito bacana, está muito elegante essa questão. Para além disso, a outra questão é aquilo que o professor Nelson falou, está ligado à epigenética. Câncer de mama é um câncer que está ligado à cidade. Alimentos multiprocessados, obesidade, bebida alcoólica, toda essa questão. Mulheres do campo têm menos câncer de mama em decorrência do estilo de vida. Lá trabalham mais, tem não é nem que tenha exercício, mas ela tem atividade física o dia inteiro. Costumam ser mais magras e têm uma dieta mais controlada. Índias brasileiras, pouquíssimas têm câncer de mama. Pouquíssimas têm câncer de mama. Então, e mais uma vez, em decorrência dessa questão. Índias brasileiras, a taxa de câncer de colo de útero é altíssima, em decorrência de HPV e da vida promíscua que é levada. E lembrando, a Índia não tem adolescência. A Índia passa da infância para a vida adulta. Então, isso faz com que haja a conexão com as outras comunidades, fazem com que haja uma alta taxa de HPV e câncer de colo de útero. Câncer de mama, baixíssima a taxa. Você pode contar nos dedos assim aquelas tribos que têm câncer de mama. Tem, exatamente. Pessoal, temos tempo para... Já passamos do tempo, mas talvez mais uma pergunta. Quem que vai ser? Por favor. Cara, o pessoal é bacana mesmo, eles perguntam de canto, pô, espetacular, essa é a parte mais gostosa. Não, a primeira parte o pessoal está todo cochilando ali, eu falei, eita, isso aqui não vai prestar, mas vocês estão de parabéns, o negócio está bom. Boa tarde, eu gostaria de saber sobre a proteína PDL1 que o senhor falou, ela dá positivo só no câncer de mama, o triplo negativo, ou ela pode dar positivo em outros tipos de câncer, e também sempre que ela dá positivo, o melhor tratamento seria a imuno com a químio,
ou só a químio, a imuno? Assim. Sua pergunta é espetacular. Quem detém hoje o pembrolizumab, nós tentamos também a outra imunoterapia, que foi o atezolizumab. Em tumores iniciais, foi bem. Em tumores metastáticos, não foi bem. Ao passo que o pembro foi super bem. O pembro é de um laboratório chamado MSD, e ele é utilizado em uma série de tumores, liberado no Brasil, inclusive, em uma série de tumores, e sendo liberado também no SUS para 4 ou 5 indicações. Isso por vir mais dentro da Agência Nacional de Saúde, para saúde suplementar, para quem tem plano de saúde, câncer de pulmão, estômago, melanoma. Nossa, melanoma foi o primeiro, enfim, espetacular, e mais alguns outros. Então, assim, ela é uma proteína que está ligada a vários tumores, todos os tumores de alta imunogenicidade, e por isso o melanoma, o tumor de maior imunogenicidade que nós conhecemos, foi onde começou a imuno, e a partir daí foi se passando. Então tem outros imunoterápicos que estão sendo testados hoje, mas hoje liberado com certeza pembro para vários tipos de tumor. Obrigado pela pergunta. Você é da física médica, não é? Fica tranquilo que lá no curso de nanomedicina você vai ver bem. É? Pessoal de outro curso aí, por favor, vocês têm que perguntar também, apareçam. Mais uma perguntinha? Professor, doutor, não sei como chamar, mas eu gostaria, não tenho palavra para expressar minha admiração pela competência, pelas colocações, pelo domínio, tanto da parte clínica quanto da parte mais quantitativa, numérica. Eu fico de verdade muito, muito admirado. Agora, a minha pergunta talvez não seja uma pergunta que tenha resposta, mas eu gostaria de perguntar, e vou tentar explicar, quanto vale e quanto custa uma vida humana? Em que sentido? O legislador, o gestor, obviamente a gente gostaria de salvar todas as mulheres, todos os pacientes com câncer, mas isso tem custos. Tem custos, dinheiro público. Como se balançam isso, e qual é o papel de fato de um pesquisador, de uma pessoa que entende bem da área? Eu vou começar de trás para frente. Qual o papel de um pesquisador que entende bem da área? Agora eu fiquei até bonito na fita, deixa eu até ficar assim. Esse hoje é o meu maior devaneio. Eu estar na ponta desenvolvendo medicações que vão demorar de 10 a 20 anos para estar no mesmo lugar para pacientes do Sistema Único de Saúde. No mesmo lugar, na mesma faculdade. Mas é muito bacana, porque é a única maneira que eu tenho, não só eu, mas na vasta maioria de outras partes do mundo, de oferecer para essas mulheres que são considerados sujeitos de pesquisa, para que elas façam parte de pesquisa clínica. Hoje eu posso oferecer para essas pacientes que entram em estudo nada o que tem de melhor, ou eventualmente o que pode ser ainda melhor. Então, isso permite que minha parte enquanto investigador, enquanto cientista, seja extremamente satisfeita, e que, por outro lado, me deixa menos triste de saber que nós demoraremos tanto tempo. E a primeira parte da sua pergunta, ela está ligada, os cientistas tendem a trabalhar com a coisa chamada QALY, que é o número de anos aumentado com qualidade de vida. Isso tem uma fórmula matemática e que é utilizado, e cada uma das agências reguladoras utilizam um threshold para ver se está abaixo daquele QALY, aquela droga não merece ser incorporada. Se ela está acima, vamos incorporar, apesar de ter um custo maior. Nós publicamos a questão de 2 ou 3 anos, um paper de revisão que saiu no Journal of Global Oncology, do JCO, Journal of Clinical Oncology, um negócio muito bacana. Quais são
os artistas, ou quais são os atores trabalhados. Por exemplo, eu tenho uma necessidade que necessita, um tipo de paciente que necessita triplo negativo. Essa é uma necessidade ainda não atendida. Ainda não atendida. E continua sendo ainda não atendida. Principalmente naqueles 5 marcadores que eu coloquei para vocês. Muito bem. Daí, existe esse pessoal. Existe, por outro lado, desenvolvedores de drogas. E esse é o nosso ponto, professor. Poucas universidades brasileiras têm desenvolvido drogas. Nós temos uma faculdade de farmácia espetacular aqui dentro. Mas é difícil você ver o desenvolvimento de droga de uma medicação brasileira. É difícil. Em câncer, é difícil. Nós testamos até hoje, nesses meus 20 anos aí fazendo isso, talvez um pouco mais, uma medicação, um anticorpo contra Lewis-Y. Infelizmente, foi negativo. Mas faz parte da vida do pesquisador. Além, então, de quem provê. Às vezes um laboratório daqui ou da China desenvolve a molécula. Uma farma incorpora essa molécula e aí, ele vai gastar milhões para trabalhar nesse desenvolvimento científico. Só que coloca o produto com um preço lá em cima. A fonte pagadora, planos de saúde ou governo brasileiro, todo tem um budget limitado. Eu não tenho dinheiro para todo mundo. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar no mundo tem. Então, não existe uma fórmula mágica para isso. Utiliza-se o Quali, mas vai depender muito de conversa de uma droga que chega no mercado a 10, a 20 mil. Para ser incorporada, ela precisa ser baixado o preço para 2 mil. Para 1.500. E tem a defesa da patente durante algum tempo. Depois que cai, facilita. Mas o fato é que nós hoje estamos conseguindo, com conversas, antecipar e com ações antecipar, fazendo com que todos esses atores possam integrar e, eventualmente, colocando pembrolizumab, que foi uma das questões dessa minha apresentação, para usuários do Sistema Único de Saúde, muito antes do que a gente imaginaria. Depois do que elas mereceriam, mas antes do que a gente imaginaria. Legal, Rufo. Eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui por um tempo, mas eu tenho a obrigação de terminar as 2. Hoje eu já estou a 2h17 e eu sei que você tem outros compromissos. Então, eu gostaria, em nome de toda a equipe e o Instituto de Física, em nome aí do diretor, de agradecer essa excelente palestra que você deu para nós, né? E com a mensagem de que a ciência está em busca de respostas e que o entendimento molecular está fazendo a revolução no tratamento de câncer, em particular no câncer de mama. Muito obrigado pela sua palestra. Obrigado, pessoal.